Você está ouvindo Bala na Agulha. Em Amparo, exatamente 15 horas 14 minutos. Você continua na difusora com Bala na Agulha. Ligue para cá, 3807-2237 e participe. Estamos também nas ondas da internet pelo www.difusoradeamparo.com.br. Isso aí, estamos recebendo muita honra, né? A presença do Renato Simões. Assumiu agora recentemente uma vaga como deputado federal e representa aqui a região de Campinas, né? O PT aqui na região, há muito tempo a gente já conhece o Renato e ele agora também com mandato de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. É uma honra recebê-lo aqui, Renato, é um prazer realmente. E já emendo a primeira pergunta, como está aí, né, você com esse mandato, né, que acabou pegando, parece que no lugar do Genuíno, né? Foi. Justamente, Conde, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com o povo de Amparo e todo o Circuito das Águas aqui pela difusora. Já estivemos outras vezes juntos, né? Somos parceiros de uma caminhada longa aqui em Amparo, de modo que é sempre um prazer conversar com você e seus ouvintes. Eu assumi a suplência do deputado Genuíno quando da sua licença de saúde e durante um curto período o substituí até a sua renúncia, né? Com a renúncia do Genuíno em dezembro, eu então me estabilizei, não é, no mandato e estamos agora fazendo uma rodada de viagens, né? Janeiro e fevereiro foram meses que nós estamos aproveitando os dias em que eu não estou em Brasília para me apresentar como deputado federal nas cidades que confiaram em mim, que me deram seu voto, fazer reuniões como faremos aqui em Amparo, na Câmara Municipal, com os vereadores, com a juventude, e convidar também esses militantes para a nossa plenária de amanhã. Amanhã pela manhã em Campinas estaremos com uma plenária estadual do mandato para aprovar o plano de trabalho, apresentar a assessoria, enfim, discutir como atuaremos na Câmara Federal nesse ano 2014. Isso aí. Antes de passar para o Paulo, para o Murilo, gostaria de saber como foi, né, você assumir o mandato do Genuíno, né, que foi aí, né, condenado, enfim, pelo mensalão. Como é isso, né? Muitas perguntas, como é esse relacionamento, como você viu essa questão do mensalão e da cassação do Genuíno? Olha, na verdade nós estamos diante de um momento muito grave na história do PT, né? Durante todos esses anos nós fomos acusados de crimes de grande peso, né? E acreditamos que os nossos companheiros dirigentes que foram presos na Ação Popular 470 foram condenados por muito mais do que fizeram. Então, nós não acreditamos que seja possível tentar demonizar o PT como o partido da corrupção no Brasil. O PT é um partido com uma folha de serviços prestados à democracia, foi um partido que empunhou pela primeira vez a bandeira da ética na política, fez dela a sua linha de conduta, e eu acredito que ao punir os nossos dirigentes com crimes de corrupção, o Supremo Tribunal Federal pesou demais a mão. Houve, de fato, crimes eleitorais pelos quais o PT já assumiu a responsabilidade. Não há dúvida de que houve uma operação desastrada do Caixa 2 na campanha eleitoral comandada à época pelo Genuíno, pelo Delúbio, como presidente e tesoureiro do partido, mas não passou disso. Nós não aceitamos a ideia de que tenha havido corrupção, que nós tenhamos pago para ter apoio no Congresso, como fez o Fernando Henrique, por exemplo, para ter a reeleição. Nós, infelizmente, não conseguimos ainda que o Supremo adote a mesma conduta para outros casos de corrupção muito mais graves e anteriores às denúncias do mensalão. Está aí essa semana a renúncia do deputado Azeredo,
ex-presidente do PSDB, que renunciou ao mandato de deputado federal para tentar tirar a decisão sobre o seu caso do Supremo, começar o processo do zero e com isso ter a prescrição das suas penas e a impunidade. Está aí as denúncias do propinoduto Tucano no metrô, na CPTM, estão aí também as denúncias do chamado mensalão do DEM, do governador Arruda, do Distrito Federal. Nós sabemos que a corrupção é uma praga que assola o Estado brasileiro e, portanto, ela tem que ser combatida. Mas ela tem que ser combatida com justiça, para que todos paguem aquilo que devem e não aquilo que não devem, né? Pagar além daquilo que devem. No caso do deputado Genuíno, com certeza é uma grande responsabilidade, porque foi um dos deputados mais brilhantes na história do PT, com uma história de combatividade, de qualidade na intervenção na Câmara dos Deputados, e tem a nossa solidariedade pela sua situação de saúde, né? Nós defendemos a ideia de que ele deveria já estar em prisão domiciliar, deveria já estar aposentado pela Câmara de Deputados pela sua condição gravíssima de saúde, e portanto não temos por que esconder o fato de estarmos ocupando a vaga que era dele, né? Até porque a bancada é eleita conjuntamente, né? E assumimos agora recentemente 3 suplentes em decorrência das condenações da Ação Popular 470. Eu, o deputado Elcio Silva, de Mauá, e o deputado Gustavo Peta, do PCdoB de Campinas. Isso aí, Paulo Domingues. Renato, é um prazer tê-lo aqui no Bala na Agulha. A questão que todo esse caso do mensalão, essa condenação demonstrada pela mídia e tal, e o fato do PT também estar há 12 anos no poder máximo, vamos dizer, na federação, certamente vai trazer um desgaste na disputa eleitoral desse ano para o partido. Eu cheguei até a ver uma matéria na Veja que os planos do PT é totalmente contrário, não se pensa nisso, né? O partido pensa até fazer uma bancada maior que a atual de deputados. Você acha que não vai dar um desgaste grande no partido no pleito de outubro agora deste ano? Ou vai ser um pouco mais difícil fazer campanha, né? Olha, eu acredito que a oposição já gastou o que tinha que gastar sobre esse assunto, né? Nós estamos respondendo sobre esse assunto desde 2005. Foi a eleição de 2006 para presidente da República, 2008, 2010, 2012 e 2014. Essa é a 5ª eleição que a oposição não tem outra coisa a dizer senão erguer essa história do mensalão. Nós acreditamos que a população que confia no PT, que acredita nos nossos propósitos, que aprova a gestão do presidente Lula, a gestão da presidenta Dilma, já considerou o que tinha que considerar sobre esse assunto, né? Nós, evidentemente, não queremos projetar o nosso futuro por um episódio que já tem 7, 8 anos, pelos quais nós já pagamos, né? A justiça já condenou inclusive com uma mão pesadíssima, que não usa contra outros. Então, acredito que nesse ano o mensalão já não é mais novidade para ninguém. Novidade é o deputado Azeredo, presidente do PSDB, renunciar. Sem uma condenação sem nada. Ele tem, evidentemente, ele diz que ele é igual ao presidente Lula, mas o presidente Lula nunca falou com o Marcos Valério. O Eduardo Azeredo tem 57 ligações telefônicas comprovadas por quebra de sigilo entre ele e o Marcos Valério. Dizer que ele não sabia que dinheiro público estava sendo desviado para financiar sua campanha, quando ele diretamente operava com o Marcos Valério, isso é a novidade. Também é novidade que os tucanos de São Paulo tenham sido pegos numa denúncia de corrupção, porque aqui em São Paulo, eu fui 12 anos deputado estadual, nós já denunciávamos essa questão do metrô e da CPTM, principalmente, há mais de 10 anos. O deputado Simão Pedro, o deputado Zico Prado, fizeram a primeira denúncia sobre o caso da CPTM ainda no ano de 98. Portanto, essa blindagem que os tucanos têm aqui em São Paulo, ela começa a cair a partir de uma investigação internacional. Foi necessário que as pessoas do esquema de corrupção tucana fossem primeiro condenadas na Suíça e em outros países onde se investigou lavagem de dinheiro,
para que o Ministério Público e a Justiça brasileira se mexessem. Aliás, não acharam nem o processo mais, estava perdendo alguma gaveta lá, né? Justamente, eu mesmo, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, apresentei 2 requerimentos que serão cumpridos agora no mês de abril, né? O primeiro deles, convocando a Procuradoria-Geral da República a explicar os procedimentos, como é que se explica que o Ministério da Justiça tenha remetido um pedido de apuração de um crime da Justiça da Suíça para um procurador da República responsável pelo inquérito e tenha cobrado 10 vezes, eu tenho cópia, 10 ofícios cobrando, como é que está isso ao longo dos anos, e não tenha tido resposta. E a resposta do procurador é que ele arquivou numa pasta errada. 10 ofícios questionando como é que está, estou sendo... Não é? Porque o Ministério da Justiça recebe o pedido de cooperação, encaminha aos procuradores da República e eles prestam contas para o Ministério da Justiça, que responde à Justiça de vários países com quem nós temos convênio. Então, o subprocurador-geral, Vladimir Aras, que é o responsável pela cooperação internacional, já agendou conosco para o final de março uma audiência pública na Câmara sobre isso, e também apresentamos a convocação do procurador Rodrigo de Grandes, que é justamente o esquecido, o da gaveta escondida, que tão logo seja concluído o processo de investigação que a própria Corregedoria da Procuradoria da República está fazendo, vai ao Congresso também para prestar contas dessa sua omissão. Exatamente. Neto, você também, quando era na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, foi um dos deputados que sempre teve como bandeira os direitos humanos. Você continua atuando mesmo nessa área, apesar de ter chegado agora recentemente também na Câmara dos Deputados, continua sendo seu forte, continua sendo essa sua bandeira dos direitos humanos? E até poderia já emendar, ou vou emendar uma outra pergunta, esses últimos acontecimentos que os meios de comunicação mostraram. O primeiro foi daquele garoto lá no Rio de Janeiro, que foi espancado, está se criando, vamos dizer assim, grupos de combate ao crime pelas próprias mãos, né? Uhum. E também o fato aquela apresentadora do SBT, a Sherazade, ter defendido isso nos meios de comunicação, dizendo que isso tem que ser desse jeito mesmo, olho por olho, dente por dente, desse jeito. Inclusive ontem parece que o menino foi pego de novo. Foi pego novamente ontem, furtando novamente. Né? Então, na verdade, nós continuamos sim, porque direitos humanos é mais do que uma bandeira parlamentar, é uma militância que eu tinha antes de ser deputado, mantive durante esse período em que estava sem mandato, né? Eu sou presidente do Centro de Direitos Humanos de Campinas, sou conselheiro estadual do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, sou dirigente do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, para além, vamos dizer assim, do mandato parlamentar, direitos humanos é uma causa da minha vida, é uma causa que me motiva como cidadão. É direitos humanos? É bom esclarecer a população. Então, porque há uma clara propaganda negativa dos direitos humanos que historicamente já vem sendo superada, mas que ainda prevalece principalmente na boca de alguns parlamentares que são contrários aos direitos humanos, ou de comunicadores que pregam bandeiras contrárias aos direitos humanos. Direitos humanos é uma construção histórica, Conrad. A humanidade vai construindo ao longo da sua vida direitos que são considerados universais e indivisíveis, ou seja, eles são devidos a cada cidadão, a cada cidadã, independente da sua condição. Então é direito humano a vida, a alimentação, o trabalho, a justa remuneração do trabalho, a saúde, a educação, a moradia, não é? O direito de não sermos discriminados pela cor da nossa pele, o direito de não sermos torturados, de termos o justo, o devido processo legal, o direito de nós, enfim, votar, sermos votados. São mais de 50 direitos que estão contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus 30 artigos, e que estão previstos na nossa Constituição. Portanto, direitos humanos são devidos a todos os cidadãos e cidadãs, né? E por isso, muitas vezes, se divulga apenas que nós estamos defendendo direitos de pessoas que estão presas ou acusadas de crimes.
né? Mas evidentemente que nós hoje temos uma compreensão mais holística, né, mais global dessa temática dos direitos humanos, e por isso o preconceito tem diminuído bastante. No caso da Raquel Sherazade, que foi a comunicadora do SBT que fez apologia ao crime, da justiça pelas próprias mãos, da tortura, né, evidentemente que isso não se inscreve no capítulo do direito de liberdade de expressão. A liberdade, nenhum direito, aliás, é absoluto. Todos os direitos são indivisíveis, eles compartilham entre si de pesos, né? Então, nós mesmos, juntamente com outros deputados, 6 deputados da Frente Parlamentar dos Direitos Humanos, ingressamos com uma representação contra ela na Procuradoria-Geral da República, né? Com o objetivo de que se evite o uso de um meio que é uma concessão pública, que tem inclusive finalidades educativas, culturais contidas na Constituição, que se transforme a tribuna que o Estado concede a determinadas empresas num palanque para apologia do crime, né? Porque à medida em que nós deixemos de lado, né, as mediações da justiça e passemos a fazer justiça pelas próprias mãos, nós estamos institucionalizando a barbárie. Mas não é esse o sentimento que muita gente na população tem hoje, devido talvez à falta do Estado em algumas ações, ou a demora do Estado em decidir algumas coisas? Sim, mas a insatisfação de muitas pessoas não justifica que o crime seja defendido. Muita gente pode ser racista. De fato, há muita gente racista. Mas é crime promover o racismo. Nós temos muita gente que discrimina gays, mas a homofobia já é punida no estado de São Paulo e em vários estados, e nós estamos lutando para que seja criminalizada nacionalmente. Então, não é o fato de muita gente pensar coisa errada que transforma em legítima essa bandeira. Claro que isso demanda do Estado melhores serviços. Nós acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados, por exemplo, na última quarta-feira, uma PEC, uma emenda constitucional, que dá 8 anos para que as defensorias públicas estejam implantadas em todas as comarcas do Brasil. Isso significa que os mais pobres vão ter acesso à justiça. Isso significa que nós vamos ter um órgão público que garante a qualquer cidadão ou qualquer cidadã que demande as suas questões na justiça. A Defensoria Pública é uma instituição criada pela Constituinte em 88, né? Está na nossa Constituição desde então, está na Constituição do Estado de São Paulo desde 89. São Paulo foi o antepenúltimo estado do Brasil a constituir sua Defensoria Pública. E depois ainda, né, estamos às voltas aí com a burla, né? Muitos estados que criaram, mas não fizeram concurso, portanto não tem defensores na ponta, né? Então, a partir da aprovação dessa PEC, que precisa ser confirmada pela Câmara no segundo turno e no Senado, nós vamos ter uma obrigação dos estados e da União assegurarem a assistência jurídica integral, gratuita, para todo cidadão, toda cidadã, em todas as comarcas da União, do Estado brasileiro, do país, né? Isso significa que vai melhorar o acesso da população à justiça. Nós precisamos também que a justiça acelere os seus procedimentos, que ela informatize os seus feitos, que nós tenhamos outro tipo de dinâmica nos julgamentos. Mas isso não justifica, a meu ver, né, que as pessoas estejam espancando pessoas nas ruas, né? São situações que nos colocam no mesmo nível de criminosos, né? A população que faz esse tipo de atitude, ela é tão criminosa quanto o bandido que ela quer punir. E, portanto, nós temos que impedir que essa situação prospere e muito mais que seja propagandeada, defendida nos meios de comunicação de massa que tem compromissos com a lei e com a Constituição. Exatamente. Murilo, por favor. Primeiramente, prazer, né? Estava conversando com você aqui. A minha pergunta é mais relativa ao papel que o PT buscava antes de chegar ao poder e o papel que ele cumpriu depois de chegar ao poder. Eu acho que defendia-se algumas transformações no país que depois da chegada ao poder foram deixadas no meio do caminho.
Um exemplo aqui que eu dou sempre é, por exemplo, a Confecom, né? Foi a Conferência de Comunicação, onde foram definidas diversas diretrizes para a democratização dos meios de comunicação no Brasil, e essas diretrizes ficaram pelo meio do caminho. Uma ou outra foram implantadas, mas a transformação que foi discutida em todos esses conselhos, em todas essas conferências, não se reproduziu na nossa realidade. Até aqui em Amparo, né, a gente sempre dá um exemplo que acho que um pouco da desilusão com o PT começou, né, quando começou a abrir as portas ao poder, né, quando o Paulo Miota começou a receber Barros Munhoz e tudo mais. Isso já começou a dar uma desconfiança na população, porque demonstra vamos dizer assim, estão se rendendo, né, ao poder. Mas assim, o que eu mais gostaria de saber da sua parte, e qual é o papel do PT no que necessitamos agora com relação à reforma política. A gente há muitos anos a gente espera uma reforma que seja realmente frutífera, que traga realmente uma democracia mais direta à população, que combata, né, as bancadas, né, porque hoje a gente tem um Congresso dominado por bancada evangélica, bancada católica, bancada disso, bancada de arma, bancada da indústria farmacêutica, e a gente sempre brinca no programa aqui que no Congresso Nacional a gente não vê uma bancada do povo. Quando é que o PT vai voltar a defender essa bandeira de transformação realmente do país? Olha, vamos separar por partes aqui, porque na sua pergunta tem três temas importantes para serem discutidos, né? O primeiro diz respeito ao alcance das mudanças que o Brasil vive. Nós defendemos que a vitória desse projeto atual sobre o projeto representado pelo PSDB, inicialmente pelo Serra, depois pelo Alckmin, depois hoje pelo Aécio, salvou o Brasil do caos neoliberal. O Brasil hoje não é uma Argentina, não é um Uruguai, não é uma Bolívia, porque houve resistência a esse projeto das privatizações, a esse projeto da abertura indiscriminada do país ao capital estrangeiro, da diminuição do papel do Estado na economia e nos serviços. Então, ter interrompido esse ciclo e aberto outro é algo que já faz justificar o voto no PT. Uma evidente constatação também é que a qualidade de vida das pessoas melhorou. Melhorou porque nós geramos emprego, porque nós distribuímos renda, porque o governo da presidenta Dilma mantém as transformações que o presidente Lula iniciou. Mas em terceiro lugar, você tem razão de que nós viemos para propor mudanças muito maiores. E, portanto, nós temos, além de defender esse legado positivo do que o PT realizou, nós temos que aceitar a ideia de que pelo menos 5 grandes reformas que o PT defendeu não foram feitas. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a reforma tributária e a reforma da mídia. Essas 5 grandes reformas que nós chamamos de democráticas e populares não foram feitas. Algumas porque o governo retirou, vamos dizer assim, de pauta, por uma análise da correlação de forças no país. Outras porque foram derrotadas. No caso da reforma da mídia, nós temos um misto, não é? Nós não apresentamos um projeto global de reforma dos meios de comunicação de massa, que nada mais é do que regulamentar a Constituição Federal nos moldes, por exemplo, do que propõe o projeto de iniciativa popular do Fórum pela Democratização da Comunicação, que o PT apoia. Nós estamos coletando assinaturas também para o projeto de iniciativa popular do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que propõe coisas básicas, né? Por exemplo, o caráter público das concessões, por exemplo, a impossibilidade do mesmo grupo econômico dominar redes nacionais de TV, redes nacionais de rádio, agências nacionais de notícia, internet, etc., né? Coisas que não são nada socialistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos uma legislação mais avançada que a nossa, que é um país, a pátria do capitalismo. Inglaterra, né? Inglaterra, por exemplo, foi invocada muitas vezes como modelo para uma legislação no Brasil. Por outro lado,
A única medida mais avançada que o governo enviou é o Marco Civil da Internet. Vocês devem estar acompanhando desde outubro o projeto do governo sobre o Marco Civil da Internet está sendo obstruído na Câmara. Ele está trancando toda a pauta das sessões ordinárias. Não se discute mais nada a não ser aquilo. E não se vota. Não se vota porque o PMDB, em particular, resolveu representar os interesses das grandes teles do Brasil que querem abocanhar esse mercado. E, portanto, impede a votação, liderando um grupo de partidos que está em obstrução. Nossa expectativa é vencer essa obstrução depois do Carnaval até o mês de abril e votar esse projeto. Mas hoje nós temos uma grande dificuldade, como tivemos também com a reforma política. Nós não fizemos reforma política porque o Congresso não aprovou, porque foram em 10 anos, agora já são 12 anos de governo, foram discutidas 4 vezes propostas de reforma política. Todas elas tirando de uma para outra, tirando itens para ver se facilitava a aprovação. A última foi derrotada agora com o arquivamento do relatório do deputado Henrique Fontana, que previa o financiamento público de campanhas, a lista partidária, a paridade entre homens e mulheres na lista, a fidelidade partidária e o fim das coligações. Nem isso se aprovou. Então, evidentemente que o Congresso não tem estado à altura dos reclamos da população em mudar a estrutura política do Brasil. Quando a gente vê as manifestações de massa dizer que fulano, beltrano, partidos, governos não os representam, é porque de fato existe uma crise da representação política no Brasil. E o Congresso faz de conta que não é com ele. E o Congresso majoritariamente mantém as mesmas regras ou piora. Que interessante porque então, está lá. Exatamente, porque as regras que levaram à composição da atual maioria no Congresso são aquelas que precisam ser mudadas. Então, nesse sentido, até a Minha Vida Amparo hoje também tem esse objetivo. O PT tem apoiado uma iniciativa de centrais sindicais, movimentos populares, pastorais da Igreja Católica e outros movimentos, de organizar agora, no mês de setembro, um plebiscito popular sobre a Constituinte para a reforma política. Como é que surge a ideia da Constituinte? Surge da incapacidade do Congresso mudar. Ou seja, se quem faz a regra não quer mudar a regra que os beneficia, nós precisamos de um outro fórum que seja igualmente legítimo, eleito pelo povo, para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Sendo que os constituintes já assumiriam, não um compromisso, mas já seria na própria convocação proibido que os deputados constituintes concorressem nas eleições seguintes, para que eles de fato não fizessem regras que beneficiassem eventuais carreiras políticas, né? Então, aqui em Amparo hoje nós vamos nos reunir daqui a pouco com pessoas de vários setores, movimentos, para organizar um comitê municipal que possa reproduzir aqui em Amparo essa metodologia. Vocês devem se lembrar, né, já houve 3 plebiscitos populares anteriores. O da ALCA, no final do governo Fernando Henrique, o da dívida externa, no primeiro governo Lula, e o da Vale do Rio Doce, no segundo governo Lula. Nós vamos entrar agora nesse 4º plebiscito, que nós temos expectativa de que votem mais de 10 milhões de eleitores no Brasil, ou seja, sem justiça eleitoral, sem voto obrigatório, sem propaganda de rádio e TV, apenas pelo trabalho de conscientização que vai ser feito ao longo desses próximos meses, votando sim ou não a Constituinte. Claro que se 10 milhões de pessoas se manifestam às vésperas da eleição presidencial, isso coloca o tema da reforma política num outro patamar. Obriga, inclusive, que os candidatos à presidência da República tenham que dizer que tipo de reforma política defendem. Porque é uma hipocrisia danada, né? Todo mundo defende a reforma política. Não tem uma pessoa que não diga que é a favor. Mas escondem qual é a reforma política que pretendem, né? Então é importante saber da Dilma, do Aécio, do Eduardo Campos, dos outros candidatos que venham a ser registrados, o que eles pensam disso. E o plebiscito, a meu ver, terá esse grande mérito. Vai mobilizar
explicar, vai ter uma ação pedagógica para explicar qual é o sistema político, quais são suas mazelas, por que ele precisa ser mudado e por que a Constituinte é um bom instrumento para fazer essa mudança, visto que o Congresso não faz. Inclusive no meu site, que é o renatosimões.com.br, tem o meu último pronunciamento na quarta-feira, foi sobre esse assunto, está lá o vídeo para quem quiser assistir, tratando da ideia do plebiscito e da necessidade da reforma política. É isso aí. A gente infelizmente está em cima da hora, né? A gente poderia marcar um outro dia, você vir aqui e fazer uma entrevista mais completa aqui com a gente. Mas eu não poderia te perguntar qual é o cenário, né? Já me despedindo, né? Qual é o cenário do PT para o Estado de São Paulo? O que o PT espera, né? E como enfrentar, por exemplo, várias fortalezas. Aqui na região, por exemplo, o domínio do Barros Munhoz é muito violento. Como o PT pretende, né, disputar essas eleições aqui para o governo do Estado? Olha, o PT pretende interromper esse ciclo de 20 anos que o nosso Estado está, vamos dizer assim, sendo conduzido para essa mesmice, né? Quer dizer, o governo dos tucanos, desde Covas, em 94, eles aplicaram aqui em São Paulo essas receitas neoliberais que nós derrotamos nacionalmente, mas não derrotamos aqui em São Paulo. Continua aqui no Estado de São Paulo essa política de privatizações, essa política de diminuir a capacidade e a qualidade dos serviços públicos do Estado, né? Nós caímos, por exemplo, de 3º para o 8º lugar no ranking nacional da educação. A educação no Estado de São Paulo hoje é algo que não está à altura da própria capacidade econômica que o nosso Estado teria de oferecer uma educação pública de qualidade. Todos nós falamos da crise da segurança pública, que chegou nos grandes centros metropolitanos às raias da crise absoluta, né? Nós temos aqui em Campinas, por exemplo, na minha cidade, né, numa noite, 12 pessoas assassinadas, ao que parece com participação de policiais militares, e uma situação em que cresce o número de homicídios, cresce o número de latrocínios, e a sensação de insegurança continua crescente. Então o PT vem com a candidatura do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que é um jovem, uma liderança que já está há 7 anos no governo federal, foi ministro do presidente Lula, da coordenação política, foi ministro da presidente Dilma, terá um leque de partidos aliados bastante importante e um quadro eleitoral muito favorável ao segundo turno, porque o PMDB tem uma candidatura forte, o PSD também terá candidato, o PSB terá candidato. Então, nós esperamos uma polarização, como tem sido praxe no país, entre o PT e o PSDB no segundo turno em São Paulo. E aí nós esperamos que pese na balança da população essa queda importante na qualidade de vida, na capacidade econômica e na prestação dos serviços públicos do Estado de São Paulo, porque nós vamos apresentar uma alternativa, né? Nós vamos apresentar projetos alternativos e queremos que o Estado de São Paulo parta definitivamente, como Minas, como Rio, onde também o PT terá candidaturas muito fortes, para superar essa fase neoliberal que ainda permanece nos governos estaduais. Isso aí, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente gostaria de ter muito mais tempo, mas poderíamos agendar aí uma outra visita aqui nos estúdios da rádio. A gente faria uma entrevista exatamente de 2 horas, porque tem muitos temas importantes, né, para a gente estar debatendo. Prazer em revê-lo. Eu que agradeço a todos que me honraram com as perguntas, ao pessoal que está nos ouvindo, né? E pode ficar certo que no mais tardar no comecinho de abril estaremos de novo aqui e vamos agendar então com calma essa entrevista mais longa, porque realmente nós acreditamos muito na comunicação regional para furar esse monopólio da mídia nacional que não permite essa pluralidade. Tenho certeza que parlamentares de todos os partidos são bem recebidos aqui, têm o direito de se manifestar, e é isso que nós queremos de uma rádio, de uma TV, né? Pluralidade política, abertura, democracia, transparência, e é isso que eu vejo aqui na Difusora, e por isso saúdo a vocês e a todos os ouvintes.
É isso aí, muito obrigado. Em Amparo, exatamente 15 horas 50 minutos. A gente continuando aqui com o programa, né? A gente vai debater alguns assuntos, né? E eu gostaria de perguntar para o Paulo Domingues, cadê o Paulo? Só para terminar o programa aqui, com relação à Câmara Municipal, tivemos frases lá do Camilo? Agora a questão justamente da ITI. O Camilo, como você bem disse, o Conde está se caracterizando como a pessoa aí das frases, né, na Câmara Municipal, frases de dança. Não, a questão era a ITI, né? Novamente a ITI volta ou não volta a funcionar, se funciona ou não funciona. E o Camilo, depois de uma discussão entre o vereador Biro e o próprio vereador, o vereador Donizete, mas não uma discussão não, né? Vamos dizer assim, umas colocações, ele falou, olha, vamos encerrar logo com essa novela, que é a estação de tratamento de esgoto, põe lá para funcionar logo esse negócio, porque se funcionar, tudo bem. Se não funcionar, vai voar para tudo quanto é lado, né? Então, desse jeito. Pinga Benedetto ou não? Não é outra coisa, né? Ele não chegou a completar a frase, mas foi uma colocação do Camilo, o homem das frases, eu acho que na Câmara Municipal, viu? E outra também, ele disse... ele está bravo, que andou fazendo uma pesquisa tal aí, ele estava andando na rua, tinha uma mulher pedindo dinheiro na rua 13, ele foi conversar com a mulher ele falou, olha, ele quis até, se propôs, fez até uma coisa social, né? Você é da onde e tal, como posso te ajudar, você já procurou ajuda? A moça falou, olha, eu estou aqui pedindo dinheiro, mas não sou lá de Minas Gerais e tal, né? E o Camilo nessa discussão, nessa colocação dele, disse que o ideal seria o prefeito aí pegar um ônibus, colocar todo mundo dentro e mandar para suas respectivas cidades, igual faz com um cachorro. Disse assim, mas não foi ele não quis ofender ninguém, ele quis dizer que todo mundo tem que realmente mandar aí, ele falou que tem muitos prefeitos mandando pessoas aí, moradores de rua para a nossa cidade, que devido à condição, e eu acho que o prefeito daqui devia fazer uma seleção e mandar essas pessoas para suas respectivas cidades, Conde. A gente teve essa entrevista, né, com o Renato Simões, evidentemente que comprometeu um pouco o debate de alguns temas que a gente iria falar com relação à nossa cidade. Mas eu não vou deixar de perguntar para o Paulo Domingues o que eu perguntei a semana passada. Então, uma grande festa sobre o AME, né, jornal publicando página inteira, propagandas para a cidade toda, e não vai custar nada para o município. Não, vai custar sim. E o Paulo publicando de graça. O que é isso, Paulo? Não, louco, de graça não. Estamos aí, você está sendo cobrado. Sendo cobrado, a gente não recebeu informação ainda quem vai pagar, mas está cobrado. Está acertado e tal, e não é de graça não. 1.500. 1.500 Agora, com relação ao AME, é aquilo que eu disse semana passada. Quem vai bancar a obra, aí na sua totalidade, é a Prefeitura de Amparo. Apesar que agora o Marcelo Henrique saiu daqui, disse que o governo do estado vai bancar metade. Eu tenho a informação que as coisas não são bem assim, não. Não é, por enquanto não há. É apenas uma promessa de buscar junto ao governo do estado dinheiro para se fazer aí. Os 8,5 milhões, 8,6 milhões que serão aplicados, quase 8,9 milhões, né? Vamos dizer, quase, que serão aplicados aí no AME, serão único exclusivamente até o momento da Prefeitura de Amparo. E mais mesmo que o Estado e mais o terreno. Sim, o terreno, naquele lugar ali, não sai por menos de 4, 5 milhões de reais. Por aí. 4, 5 milhões. Soma para ver. E a Prefeitura, logicamente, o AME vai atender todas as cidades da região aqui, né? Que não estão colaborando com nada. Mesmo se o governo do Estado bancar 80% da obra, os 20 restantes teriam que ser divididos entre todas as cidades. O que seria o correto, né? Não só Amparo, né? Não, Amparo vai entrar com tudo. Eu sou prefeito de Serra Negra, de Águas de Lindóia, de Monte Alegre do Sul, estaria feliz. Não vou entrar com nada, Amparo vai pagar tudo, os munícipes de Amparo vão pagar tudo, e eu vou ter um AME. Aí sim, eu até conversando com uma pessoa, surgiu até uma das propostas iniciais logo que estavam querendo trazer o AME para Amparo, que a prefeitura não construísse, sim alugasse. Talvez saísse mais barato você construir e tal. E a questão é a seguinte,
A gente sabe que esse ano é ano eleitoral, a gente sabe que essa do AME é a política do atual governo. Se muda o ano que vem, o governo do estado fala, olha, a partir de agora em diante as prefeituras assumem todos os cursos do AME. E aí, Conrad? Vamos ficar aqui com o elefante branco? Vamos ficar, como bem disse o Bidé hoje, com uma basílica de Aparecida aqui em Amparo também? Exatamente, e sem contar o seguinte, o né? AME, para mim, vai ser uma basílica de Aparecida, vai demorar tanto tempo para ser construído, porque se depender do dinheiro que nós temos aqui para obras, é obra de 4, 5 anos. Exatamente, sem contar o seguinte, se tem 8,5 milhões para se investir na construção do prédio do AME, por que não se investe na saúde de Amparo? Por que está faltando remédio? Por que está faltando consulta? Por que está faltando, né? O Grêmio não atende direito mais, o Ana Sintra está do jeito que está, os postões, né? O postão e os postinhos estão, né? Deus dará, fechando lugares, falta de profissional. Eu não estou entendendo. E depois vem pedir empréstimo. E vai gastar quanto em material para a escola? 4,5 milhões. 4.600.000. Então, não é material para a escola, artigos de papelaria. E perdeu a UPA que desafogaria o Ana Sintra. A informação que eu tenho é que tem que começar a obra pelo menos até em março. E não há projeto nenhum. E o dinheiro está aí. Se não fizer até março, perde. Perde, devolve. Volta. E é isso que eles falam que o AME vai desafogar a Ana Sintra, né? Tem gente que está acreditando nesse discurso. O AME é uma política, não tem nada a ver. É outro tipo de atendimento. A Ana Sintra vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo tratamento jeito. especializado. Então vamos supor, hoje em dia, os polos que atendem algum problema de câncer, né? Diagnóstico, etc., vai para Campinas ou para Atibaia. Estaria vindo e sendo consultado, saindo com rapidez, né? Aqui em Amparo. É essa que é a coisa, né? Então, algumas coisas especializadas, pequenas cirurgias, né? Seria aqui em Amparo. Então, é uma forma de você, para o governo do estado, descentralizar, né? A Campinas, que está muito lotado, né? E a região de Bragança, né? Que pega a Atibaia, e também a Mogiana aqui. Então, o Circuito das Águas teria o seu AME para poder estar desenvolvendo e atendendo esse público-alvo, que é de quanto, pô? 249 mil pessoas. 249 mil pessoas. Agora, é muito estranho, uma cidade só, né? De todos esses 200 e... A gente não é contra atender pessoas de outras cidades. Claro, a gente até bom que vai estar aqui, mas no certo sentido não é justo Amparo bancar sozinho essa obra. Exatamente. E sem contar o Ana Sintra, eu tive a experiência lá quando minha mãe ficou doente, todo mundo que ficava com ela era de cidade de fora. Incrível, não tinha parência lá. A maioria, de cada 10 que apareceram por lá, 8 era de cidade de fora. Né? Isso não usando a Unimed, né? E imagina, né? Infelizmente, a gente está em cima da hora, mas a última pergunta para o Paulo Domingues: como será o carnaval de Amparo na semana que vem? Eu conversei com ele essa semana, realmente não vai ter arquibancada, as barracas já foram feitas as licitações, as barracas vão ser nos mesmos moldes das anteriores, os anos anteriores ali, já até foram demarcadas, e me parece que a prefeitura vai arrecadar R$16 mil com a venda do espaço. As escolas de samba vão ser 2 que vão desfilar e vão ser... Não vai ter concurso? Não vai ter concurso, vão ser separadas por grades. Não é corda. Não é corda, mas é a gradinha, né? A turma vai separar e o povo vai ficar em pé. O povo vai ficar em pé. É a mudança realmente azul, né? Vai ter o show na praça lá, e quem quiser pular carnaval, sentar, é melhor... Levar cadeira. Levar cadeira, o banquinho. Minha avó levava os banquinhos. Eu levava banquinho na Rua 13 também, né? Então vamos lá, assim. É uma boa ideia para os candidatos aí, né? Assim, o bom é que a tecnologia, os anos avançaram, hoje tem isopor que vira banco. A modernidade está chegando em Amparo. Ressuscitamos os banquinhos, né? Isso. Jacó, como mais disse. Ecológico. Como a turma vai cantar assim por Jacó, acho que o carnaval acabou. Tudo mudou, Jacó pega o seu banquinho e saia de fininho, né? Ou vai para a avenida de mansinho, né? Exatamente. Paulo Domingues, seu destaque final, tchau.
A todos um bom destaque final. Hoje tem lá pré-carnaval no Paraty com a Rosas de Ouro, né? Com a bateria show Rosas de Ouro. A todos uma boa tarde, um bom final de semana e até o próximo sábado. É isso aí, Murilo, o atrasado. Tchau e até o próximo sábado. Até o próximo sábado não. Sábado que vem eu não venho, eu já tô avisando. Nossa, Carnaval, o cara vou não pular vem? Carnaval, pô. Aonde? Aqui em Amparo não vai ser. Em algum lugar, menos aqui. Bom. Tô brincando, acho que eu venho, sim. Destaque final vai pra segunda-feira, né? Será a representação na Cimateca, o Candelabro Italiano. Deixa eu ver, às 7h30, a partir das 7h30 no auditório da Rádio Cultura Municipal de Amparo. Todos uma boa tarde e até sábado que vem. É isso aí, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com o Bala na Agulha. Na sequência, você fica o campeão de audiência de todas as tardes da difusora, meu querido compadre generoso. Tchau, Amparo, e até o próximo sábado. Você acabou de ouvir pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. Produção e apresentação, Conrad Adenauer.